irmãos para abrir a palavra em Lucas 13, nós vamos ler de 10 a 17. A palavra do Senhor nos fala. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, porém, vinde para seres curado e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Senhor, graças te damos, Pai, por esta oportunidade. Senhor, que tu se faça presente neste lugar, que minha boca seja só para falar aquilo que te agrada, Pai. Nos orienta, nos abençoa, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu estou um pouquinho nervosa, viu? Faz tempo que eu não faço isso. Eu estava estudando essa palavra. Na verdade, essa palavra, ela vem, esse trecho da Bíblia, ele vem como é que eu vou dizer? Ele vem se fazendo presente na minha vida muitos dias. E eu não sabia porquê, né? Até que eu recebi o convite para estar aqui hoje. E eu disse: bem, Deus, eu acho que é essa palavra aqui que tu queres. Mas eu fui estudar, e cada vez que eu estudava, ele me fazia ver uma coisa diferente. Eu disse: e agora, né? O que é que eu tenho que falar? Quer dizer, na verdade, o que é que ele tem para me dizer, que antes da gente falar para os outros, a gente fala para a gente mesmo. Amém? Então, vamos lá. Esse texto aqui trata da cura de uma mulher que estava sentada lá no finalzinho da sinagoga, no dia de sábado, quando Jesus estava à frente falando a palavra, ensinando a palavra para aqueles que estavam buscando ali naquele momento o conhecimento. E ela estava lá caladinha no lugar dela, muitos irmãos ao redor, eu presumo, e ninguém olhava para ela, ninguém falava com ela. Acredito que na humanidade, né, de todas as pessoas olhavam para ela, achavam ela esquisita. Por quê? Há 18 anos ela vivia assim, irmãos. Ela não conseguia se erguer. Imagina você viver 18 anos olhando para o chão. 18 anos vendo pedra e vendo poeira ao seu redor. Quando chovia, 18 anos vendo lama. Não é uma visão agradável, né? E isso me remeteu a pessoas que, como eu, por um tempo, estavam olhando para baixo, só vendo os problemas, as dificuldades, as tristezas, as mágoas e os rancores. Quantos de nós não vivem assim ainda, irmãos? São grandes coisas, pequenas coisas, a gente se aborrece com grandes, com pequenas coisas, e isso nos trava. Isso não nos permite evoluir, isso não nos permite crescer, isso não nos permite experimentar o bom de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes a gente está com problema e esse problema nos torna curvos e nós passamos tempos e tempos olhando para baixo e vendo: aconteceu isso comigo, todos os dias. Olha, estou falando de mim, viu, irmãos, também. Aconteceu isso comigo. Ai, coitadinha de mim. Ai, meu Deus. Fulano fez isso comigo. Fulano poderia ter me ajudado. Quando a palavra nos diz assim, ó: de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
O Senhor não está aqui embaixo, ó. O Senhor está lá em cima, né? O Senhor nos pede para levantar a nossa cabeça, olhar para o alto e falar com Ele. Aí você diz assim, mas vocês podem contar o tempo aí que eu me esqueci de marcar. Aí a gente pode dizer assim, mas Deus sabe todas as coisas a nosso respeito, sabe? Mas Ele quer ouvir da nossa boca. Porque a partir do momento que nós reconhecemos a nossa fraqueza, Ele se revela e diz assim, é nessa tua fraqueza que tu vais se fazer mais forte. Mas para isso a gente tem que falar, a gente tem que pedir, a gente tem que clamar a Deus. Quantas e quantas vezes a gente está angustiado com problemas e a gente não consegue nem se ajoelhar e dizer assim, nem que seja para dizer nada, dizer, tem dia, irmãos, que eu me ajoelhava e dizia assim, eu não sei nem o que falar, mas eu só sei que eu preciso de ti. E vem. Pode não vir o que eu preciso, o que eu acho que eu preciso, o que eu quero. Vem o que meu pai acha que eu tenho que ter, o que meu pai sabe que eu preciso naquele momento. Porque muitas vezes nós queremos ter coisas, né? Vamos trazer para o dia a dia. Nós queremos ter coisas, mas não estamos preparados para ter aquilo. É como uma pessoa menor de idade que quer dirigir um carro, mas não tem ainda a idade para ter a sua carta. Né? Lá no Nordeste a gente chama de carteira de habilitação. Não tem, não pode, porque você não tem maturidade, não tem amadurecimento para lidar com um instrumento tão perigoso que é um automóvel em suas mãos. Imagina se você não está preparado para ter riquezas, e você tem essas riquezas. A tendência, irmãos, ela evaporar rapidamente, porque a gente não vai usar, não vai fazer da maneira adequada, da maneira que Deus quer que façamos. Não existe vida sem Deus. Até existe, né? Uma sobrevida, uma pseudo-vida. Mas a vida verdadeira é com Deus, porque Ele é o maior professor que existe. Se você quer saber e aprender alguma coisa, pergunta para Ele. Eu estou triste, estou isso, aquilo, porque é o maior psicólogo do mundo. Jesus, fala com ele. Não estou dizendo que a gente não precisa de terapia não, viu, irmãos, porque eu faço. Mas o maior de todos é Jesus. O maior professor é Jesus. Hoje, eu e meu marido, a gente aprendeu uma coisa muito, mas muito importante. A gente sempre dizia assim, a gente não faz nada sem falar com Deus, né? Todo mundo é tão bonitinho falar isso, né? Só que a gente fazia, depois a gente ia falar com Ele. E não era nada que Ele queria que a gente fizesse, né? E quando a gente para e fala, não são coisas grandes não, irmãos, eu estou precisando sair para resolver alguma coisa. Deus, como é que eu faço? Para onde é que eu vou? Eu acho que eu devo ir por aqui mesmo. E é falando normalmente, porque Ele é nosso Pai, é nosso amigo. Não tem formalismos. Grande Deus, maravilhoso Pai, para onde tu achas que eu devo ir, Senhor? Não, Ele está lá, minha filha, pelo amor de Deus, não tem tempo não, fale, né? Então, Ele mostra, irmãos, Ele mostra. Então, a gente não deve ficar encurvado, a gente deve erguer a nossa cabeça como filhos do Rei que somos, né? Nós não somos filhos do Rei para ter riquezas, como muita gente diz por aí. Claro que nós teremos, se Ele quiser, a gente vai ter mesmo, mas a gente só tem o que Ele quer que a gente tenha e o que a gente precisa ter. O que a gente acha que precisa não é o que Deus sabe que a gente precisa ter. Se nós somos filhos do Rei, por que nós vamos andar de cabeça baixa? Se nós somos filhos do Rei dos exércitos, por que nós vamos temer os inimigos? Se nós somos filhos daquele justo juiz que nos conhece, que sabe tudo a nosso respeito, por que nós vamos dar ouvido daquele que fala a respeito de nós, que não nos conhece? Ou que pode até nos conhecer, mas inventam inverdades a nosso respeito. Qual é a verdade? A verdade é Cristo. Qual é o caminho? É Cristo. E a vida, quem é? É Cristo. Aí você pode, é tão bonitinho, está falando. Não é bonitinho, é vital. A gente não tem que fazer nada, a gente não tem que procurar nada, a gente não tem que falar nada que não seja com Cristo.
Até pessoas que nos orientem. A gente tem que discernir, perguntar a Cristo, quem é teu, Pai, que eu possa me abrir, falar coisas minhas, porque muitas vezes a gente precisa desabafar com alguém. Mas até isso, a gente tem que se juntar com luz, né? Com outra luz, para que a luz aumente e a gente, né, contagie outras pessoas. Mas é obrigação, vamos dizer assim, é dever nosso fazer com que outras pessoas conheçam esse caminho, essa verdade e essa vida. Mas para isso nós não precisamos nos contaminar, irmãos. Nós podemos estar, mas não ser em lugares. Nós podemos frequentar, mas não devemos nem podemos pertencer a determinados locais, ouvir determinadas conversas. O que cabe a nós, eu não esqueço nunca, uma pastora que eu amo muito, ela dizia a mim, minha filha, a fofoca, ela acontece a partir do momento que alguém para ouvir. Então, assim, eu estou falando como um todo. Ai, Mônica, alguém chega, tu tá sabendo? Eu disse, não, se fulano quiser que eu saiba, ele vem me contar, não precisa me dizer. Eu não quero saber. Porque do mesmo jeito que chega você de outra pessoa, chega outra pessoa de você. Então, quem deve guiar até suas palavras e seus pensamentos é Cristo. Então, não olhe, não fique curvado, irmãos. Não olhe, estou triste hoje. Não estou, é normal, natural. Beleza, não se preocupem com isso, né? Nós somos humanos. Nós nos entristecemos, nós temos problemas, mas nós temos aquele que tira toda a tristeza, tira todo o problema, que cura e sara toda a dor, né? Então, olhamos para baixo momentaneamente, mas a gente sabe que o nosso dia a dia, que sempre a gente tem que olhar para o alto. A gente tem que olhar para onde vem o socorro. A gente tem que olhar e chamar aquele que diz assim, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Aquele que diz, eu nunca, nunca te abandonarei, nunca, nunca te deixarei. E a expressão que mais tem escrito na palavra, eu esqueci quantas vezes tem, mas são várias, não temas. Deus diz pra gente, acho que é 365 vezes que tem na Bíblia, não temas. Isso significa que de janeiro a dezembro, a 31 de dezembro, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, quando a gente acorda, Deus diz assim, não temas. Hoje Ele disse a você, não temas. Vá dormir tranquilo, entrega teus problemas a Deus. Entrega para Ele, não toma de volta. Deixa Ele tomar conta do teu caminho, da tua vida, das tuas coisas. Não toma o lápis da mão de Deus e faça um rascunho muito mal feito da tua vida, não, porque Ele tem uma obra de arte para mim e para você, né? Ele tem um desenho lindo, a nossa vida é um quadro lindo, porque Deus, Ele não quer o mal dos seus filhos. Deus não quer que a gente enxergue lama, poeira e pedra. Deus quer que a gente enxergue o céu, enxergue o poder de quem fez os céus e a terra e de quem nos fez. Porque aquele que nos fez com suas próprias mãos, né? Que fez o homem, a imagem e semelhança dele, que tirou a costela daquele que foi imagem e semelhança dele, e fez a mulher imagem e semelhança dele, por consequentemente, ele não vai querer que nós só enxerguemos pedra, pó e lama. O caminho que nós temos a seguir é um caminho. Tem gente que diz assim, é só vitória. É vitória, mas todo mundo que ganha, ele enfrenta uma disputa que muitas vezes não é fácil, né? Muitas vezes a gente tem que vencer problemas. Para a gente vencer a vida acadêmica, a gente tem que passar, tem que estudar, tem que fazer as provas, né? Os garotos agora estão fazendo Enem. Para um casal casado que, casei, que lindo, maravilhoso. Quando vai morar junto, aí vai conhecer de verdade quem é o marido, quem é a mulher. E a gente tem que tomar a decisão de amar todos os dias, né? Porque paixão é sentimento, mas amar é decisão diária, né? E a gente tem que tomar decisões todos os dias, mas uma decisão que a gente tem que repetir, sem medo. Vou fazer isso de novo, vou fazer isso de novo,
Vou andar com Cristo. Vou olhar para Cristo. Cristo, ele está com a mão estendida assim, ó, para a gente. A gente muitas vezes coloca a mão para trás. E ele sempre está ali. Tal qual ele fez com Pedro. Quando foi andar sobre as águas. E quando sentiu um pouco de medo, ele afundou. E o que é que a palavra diz? E estendendo a mão. Ele foi lá, correu, não pegou. Ele só estendeu a mão. E essa mão, ela está estendida para mim e para você, todos os dias, em meio à tempestade, em meio aos problemas, em meio à felicidade, né? Que a vida do crente também é muito boa, né? Não é só problema, não é só tristeza, muitas pessoas dizem, ai, depois que eu aceitei Jesus, começou a dar tudo errado na minha vida. Não, irmão, sabe o que? Deus está ajustando, Deus está consertando, para que tu possa viver certinho e feliz depois. Como o pastor falou aqui domingo passado, né? Engraçado, eu estava pensando nisso, domingo mesmo de manhã. Toda árvore que dá fruto, ela tem que ser podada, para que o fruto se renove, para que o galho se renove, para que venham novos e novos frutos. Na minha frente da minha casa tem um pé de acerola e meu marido podou, está cheio agora, cheio. Então, se a gente está sendo moído, se a gente está sendo podado, significa que a gente está debaixo dos olhos e das mãos do Senhor, né? Se está passando por alguma aflição, algum problema, estende a mão para Ele. O fruto vai vir depois, irmãos. O galho vai dar o fruto. Nós vamos voltar mais fortes. Porque a palavra diz que é na nossa fraqueza que nós nos fazemos fortes. Né? Paulo já disse isso, né? Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. E ele estava dizendo para mim e para você, quando você está fraco, é que você está forte. Ai, meu Deus, me dá isso. Ah, mas a minha graça te basta. Ele pediu para Deus tirar o espinho na carne dele. Quantas vezes eu digo, Deus, por favor, que isso acabe logo, e não sei o quê, eu não estou aguentando mais. Aí a gente tem que lembrar, a minha graça te basta. A graça de Cristo nos basta. Não olhemos para baixo, irmãos. Olhemos sempre para cima. Vamos enxergar o que há de bom e o que há de belo, que Deus preparou para nós. Amém? Eu não sei quanto tempo.